Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus, eles lhe vinham, aqueles que estavam se opondo à sua verdade sobre o poder da ira, assim como muitos se multiplicaram nos dias atuais e vinham até ele com pedras na mão, e ele dizia: por quais destas obras vos tenho feito, vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo homem simples, querendo passar por Deus, e porque cura ao sábado. E ele dizia: por acaso não é lícito fazer o bem ao sábado? Assim como ele dizia: qual de vós que não desamarra o animal ao sábado para lhe dar água? Assim como na entrada triunfal ali no Monte das Arábias, ele estava sentado num jumentinho, um animal, comprovando que eles não cumpriam pela lei, porque aquele animal era cruzamento de espécies diferentes, e segundo a lei estava escrito: não cruzarás animais de espécies diferentes, assim como sementes diferentes. Aonde não, ele é o único que cumpriu nos mínimos detalhes, e nós bendizemos e louvamos ao Deus Altíssimo que nos concedeu a salvação, seja pela fé, porque pela lei ninguém consegue, e ele nos concedeu a oportunidade de estar pela fé nele, porque mesmo sendo direcionados pelo seu Espírito, ainda se tropeça em algum ponto, mas ele nos torna cumpridores, porque ele é um advogado diante do acusador e ainda um juiz supremo que está no alto e nos justifica, e não há quem possa intentar com os escolhidos do Senhor. Tudo dele, por ele e para ele. Segundo a graça nos torna cumpridores, mas segundo a lei estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos e reprovados segundo aqueles que seguem segundo o sacerdócio terreno, uma vez que ele levantou o sacerdócio celestial da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, juramento eterno que não se arrependeria. Trouxe pão e vinho, aonde ele diz: em Cristo também sois descendência de Abraão. Abraão creu na ressurreição, e isso lhe foi imputado como justiça quando ali foi entregar o seu filho, a sua promessa, o Isaque, e o Senhor lhe proveu o carneiro, anunciando aquilo que havia de suceder com aquele que é a primícia da ressurreição, aquele do qual a palavra diz: quando queriam beber do cálice antes dele, ele disse: não podeis, mas todo aquele que após mim negar a si mesmo, perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e também beberá do cálice. A fome e sede de justiça daqueles que perseveram segundo aquele que é do alto e nos sustém. Por isso ele nos ensina: sejais firmes e constantes, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, vós já tendes vencido, porque ele já trouxe juízo sobre o maligno, e não há quem possa
calar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.